Bom dia, Emerson Destro, presidente da ABAD. Vamos fazer mais uma entrevista que a gente vai tentar pontuar alguns assuntos que todos estão falando. O primeiro deles, como está a situação do Brasil nesses últimos 3 meses e como foi o passado? O que você vê? Alguma mudança forte vem por aí? Ou continua o consumo? O que você vê disso? Tudo bem, Cláudia. Eu acho que a gente está muito otimista vendo o cenário nacional com relação a tudo que o governo tem feito em termos de infraestrutura, desenvolvimento regional, saúde e assim por diante, né? As ações que o governo tomou visando a redução dos impactos da pandemia no mercado surtiram efeito, foram muito positivas, seguraram em muito a evolução do desemprego em massa, e isso está ajudando a tal da retomada em V, né? Onde grande parte do comércio que estava fechado ou sofrendo já está retomando as suas atividades de uma forma mais vigorosa. Então, a gente ouve um pouco dos fabricantes de caminhão, por exemplo, com um crescimento expressivo, e isso, não só isso, né? É uma das informações que a gente vê um cenário positivo. Olhando os últimos meses, o canal indireto, o setor atacadista distribuidor vem crescendo mês após mês, vai fechar o ano com certeza com um crescimento no ano de 2020 sobre o ano de 2019, aí na faixa de 2%, que eu acho que, tendo em vista o desafio do que foi o ano, é um número importante, é um número interessante. E a expectativa para o último trimestre ela é positiva, claro. Em economia retomando, como todos os noticiários estão divulgando. As entidades de classe, mesma coisa, informando esse reaquecimento da economia, o consumidor está voltando às compras, as pessoas estão voltando ao trabalho. E, normalmente, já existe uma predisposição a comprar um pouquinho mais final de ano, né? Festas e etc. Então, estamos otimistas com relação ao último trimestre. E, com certeza, o nosso setor deve continuar nesse ritmo de crescimento até o final desse ano. Para você, essas medidas tomadas pelo governo ajudaram muito, mas essa redução do valor para a população mais carente de 600 para 300 pode diminuir muito a cesta básica, quem vai comprar, quem vai consumir, ou você acha que aí o emprego vai puxar? Como é que você está vendo isso? Eu tenho essa visão. Veja assim, olha, ouvindo algumas informações do próprio governo, que existem hoje no Brasil 100 milhões de pessoas com capacidade de trabalhar. Quando a gente olha os índices oficiais do CAGED, que existem 12, 13 milhões de desempregados, isso dá um índice relativamente alto, considerando o total da população. Só que esse Corona Voucher descobriu 30 milhões de pessoas que trabalham de alguma forma, que têm alguma fonte de renda e que não estão nessas estatísticas de emprego formal ou de desempregados, e que utilizaram desse meio, dessa disponibilidade que o governo deu aí dos R$600, para colocar um dinheiro extra no bolso. Aí vem, claro, aquela pergunta, será que todo esse pessoal estava parado ou eles continuaram em suas atividades? O que essas pessoas faziam? Vou falar assim, eu, por exemplo, não tenho essa informação, a gente não aprofundou um estudo para poder entender aonde está toda essa massa de 30 milhões de brasileiros que usaram esses R$600 e foram para o consumo. Então, fica difícil também de responder de forma concreta ou conclusiva para você o que deve acontecer. Por óbvio, se essas pessoas estavam trabalhando, continuam trabalhando e colocaram mais R$600 no bolso, isso impulsionou o consumo, por óbvio. A redução agora de 600 para 300 vai tirar um pouco do pé? Com certeza. Mas, em contraponto, se o comércio voltar a funcionar da forma que vinha antes da pandemia, talvez a conta se equilibre e ainda a pessoa com mais R$300 no bolso mantenha esse ritmo de consumo que está vindo aí, né?
Sim, o setor se mostra bastante positivo, viu, presidente? Porque nós entrevistamos 22 atacadistas, distribuidores para a próxima revista, e todos eles com índice de crescimento, muitos até de 2 dígitos, bastante otimista, bastante feliz, lógico, não feliz com a pandemia, mas feliz com o trabalho que conseguiu fazer e com o crescimento da expansão do consumo numa hora tão complicada. Quer dizer, é uma boa notícia que eu te trago. 22 nós ouvimos dos grandes atacadistas que foram votados pela eleição da GFK, que é o pequeno varejo votando neles. Então, quer dizer, eu acho que é um bom sinalizador. Acredito nessa hora. Com certeza, Cláudia, a pandemia, com a situação não só do fique em casa, né, do isolamento social, mas também do home office, ela fez com que muita gente consumisse também mais próximo de casa. E isso fez com que o pequeno e médio varejo crescesse e muito, ganhando uma relevância no cenário nacional. Não que não tivesse, sempre teve, tanto é que o canal indireto ele representa 53% do que as indústrias de bens de consumo produzem. Então, vamos falar assim, mais da metade do que chega às mãos do consumidor, chega às mãos do consumidor por um trabalho dos atacadistas e distribuidores, e também desse pequeno e médio varejo. Então, é um trabalho realmente essencial. E nesse momento da pandemia, houve uma aceleração desse processo. Então, vamos falar assim, as empresas do nosso setor, que via de regra atendem esse varejo independente, atendem pequenas redes regionais, surfou uma onda, com certeza, dentro desse crescimento que a pandemia impulsionou. Emerson, eu sei que nós tivemos eleição, tudo correu tranquilo, tudo certo, temos um novo presidente. E você, como é que você sente depois de 4 anos? A gente pode já falar sobre isso? Toda vez que eu entrevisto, eu pergunto, como é que é essa... Vai se despedindo aos poucos? Não, Cláudia, veja, eu acho que não tem segredo, foi um desafio bacana, tive um crescimento pessoal e profissional muito interessante, porque estar à frente de uma entidade nacional como a ABAD, ela exige um desdobramento, um jogo de cintura, um envolvimento em prol do associativismo numa visão do negócio do canal indireto, ou seja, de todos, muito diferente do dia a dia da gente dentro da empresa. Então, quando você pensa no associativismo, você pensa assim, puxa, no que a gente tem que fazer como entidade mãe para agregar valor para todas as pessoas, as empresas, os prestadores de serviço que fazem parte dessa rede. Uma ponta ela tem as indústrias, na outra ponta tem os nossos associados, temos as filiadas, com todas as pessoas que fazem parte desse processo. Então, vou dizer assim, desde lá do início, a minha grande preocupação foi agregar valor às partes. Ou seja, a gente tem que ser importante. E o que a gente tem que fazer para ser importante? Tem que trabalhar, não tem jeito. Então, eu vou dizer assim, eu quero acreditar que o tempo que eu doei para a ABAD pelo associativismo faz parte. Os empresários do setor é que precisam, cada um, fazer a sua doação. Tivemos essa eleição, temos uma super diretoria, o Leonardo como presidente, com certeza vai dar sequência no trabalho que a gente está dando continuidade dos presidentes anteriores, e a gente espera que as boas sementes sejam cultivadas e deem frutos, né? Mas aí vai depender, claro, das decisões dessa nova diretoria, do Leonardo e de todo o time que vai dar continuidade aí na gestão da ABAD nos próximos anos. Desejo a eles todos muito sucesso e só tenho a agradecer todo o apoio, claro, que eu recebi, não só de todo o time da ABAD, sem nominar, né, para não deixar ninguém chateado, vou falar de todos, né, que fazem parte da ABAD, mas também das filiadas que nos apoiaram durante esses anos aí, politicamente lá em Brasília, nas nossas atuações, nas reuniões que nós fizemos de construção da nossa agenda política, enfim, todo o apoio que nós obtivemos nesses 4 anos, eu só tenho a agradecer a todos aí. Sim. Só para situar o pessoal que vai nos assistir, Leonardo Miguel Severini, o novo presidente, diretor
do Grupo Vila Nova de Minas Gerais. Emerson, para finalizar, eu não posso deixar de te perguntar, guerra do arroz, como é que fica o setor atacadista e distribuidor? De um lado o supermercado, do lado o governo, um culpando o outro, ou culpando a indústria, como é que fica? Apesar que o atacado não distribui muito commodities, a gente sabe disso, não é o forte do setor do caminhão direto, a gente sabe. Me fala como é que você vê essa história. Veja, uma opinião muito pessoal, Ana, Cláudia, porque nós não temos dentro da nossa associação um monitoramento de preços para poder, de uma forma assim contundente, dizer o que está acontecendo no mercado. Eu posso falar em cima do que eu estou vendo e ouvindo. Uhum. Mas eu acho que o que tem que prevalecer é o livre mercado, a lei da oferta e da procura. Se tem uma situação de produção que eventualmente exportar é mais benéfico do que vender no mercado interno, o produtor vai olhar o que é melhor para ele, com toda certeza. O governo tem que criar políticas para poder permitir importação de produtos mais baratos, para contrapor essa situação cambial. Se bem que também, olhando o lado do produtor, ouvi uma notícia na semana passada que não é bem isso, porque o nível de exportação ele é relativamente pequeno, considerando o todo da produção versus a venda do mercado interno. Então, veja, precisa de dados e informações para poder emitir opinião, mas uma coisa é certa, o governo não tem que entrar nessa seara. O governo não tem que querer regular preço, tabelar preço, pedir explicação para o mercado. Deixa o mercado livre. Se o preço do arroz subiu, para de consumir arroz, vamos consumir outro produto. Mas o governo tem o papel dele de garantir o feijão com arroz na mesa. Tá bom, faz o que fez então, zerou o imposto de importação, você vê, item básico, zerou o imposto de importação, agora vai ter um reflexo em cima disso. Então, eu acho que esse é o papel do governo, ou seja, ser alguém que ajusta e equilibra a balança, mas não sendo, não atuando diretamente lá na ponta, querendo dizer, olha, você tem que vender o teu produto no tal preço, tabelar, dizer quanto é a margem do produtor, quanto é a margem do varejista. O varejo, tanto quanto o atacado, ele vive num cenário de guerra. Por que eu falo de guerra? Não existe um supermercado ou um atacadista que não tenha concorrente. Não existe isso. Então, se você falar assim, o varejo é culpado pelo aumento de preço. Você tem um varejo? Aumenta o preço lá do arroz e vê se vai vender. Se tiver um concorrente seu do lado vendendo mais barato. Você não vai conseguir vender. Por quê? Porque o consumidor não é bobo. Ele sabe o que está comprando e ele sabe o preço que tem que pagar no produto. Por óbvio que se tem escassez de produtos no mercado é uma situação diferente. Mas se você tem oferta do produto, o consumidor vai comprar o mais barato. Então, lei da oferta e da procura. É assim que sempre funcionou e é assim que funciona no mundo inteiro e não deve ser diferente para a gente aqui. Até porque não é só o arroz que está subindo, né? Se a gente for olhar N outros produtos, estão sendo reajustados. Muitas indústrias, quando vira o ano, fazem as suas readequações, tem os aumentos aí de salários, etc., não só a questão cambial, mas de outros custos do dia a dia, que a maioria das indústrias trabalham com 2 aumentos por ano, um no início do ano e um no segundo semestre. E esse ano, por conta da pandemia, muitas indústrias não aplicaram aumentos de preço. E quanto estava o dólar lá no início do ano e quanto está agora? Mas o que isso influencia? Tem muitas indústrias, parte da matéria-prima, se não toda, é baseada em dólar, ou por ser commodity, ou por ter parte dos itens que compõem o produto lastreado em dólar. Então, precisa ter um repasse desses custos, porque a indústria ela também tem que preservar uma margem, atender os seus acionistas e assim por diante. E aí, talvez, tudo veio numa única onda, né? A variação do dólar, o aumento represado lá do início do ano, e tudo está acontecendo num momento de retomada. É ruim isso? Claro que é ruim. Ninguém quer aumento de preço, mas, vamos falar assim, a cadeia tem que se autossustentar e se ajustar. E vamos embora, os salários não aumentaram esse ano, mesmo com pandemia. Teve convenção coletiva, teve o dissídio, etc., os salários aumentaram de todo mundo. Todo mundo teve aumento de salário. Apesar de ter redução de jornada, apesar de ter home office, etc.,
os salários tiveram reajustes, os custos dos negócios aumentaram. E isso precisa ter um encontro de contas aí, né? Então, aliás, Emerson, só te cortando, nada que nós já não tivéssemos visto no Brasil. Não, nada. Isso sempre, de quando em quando, acontece, a gente já sabe. Períodos eleitorais aconteceu, né, recentemente. Isso é rotina 2 vezes por ano. É que, como acontece 2 vezes por ano, os degraus são menores, não geram tanta polêmica. Agora, como veio de uma vez só, está gerando toda essa polêmica no mercado, e aí o supermercadista não quer aceitar esse aumento, acaba segurando a compra, daí começa a faltar produto na prateleira, e aí começa a criar um ciclo vicioso muito complicado, que não é bom para ninguém, né? Claro, não. Esse tipo de coisa aí já chegou até o material de construção, você viu, né? Que aumentou também, estão dizendo que aumentou demais por causa das obras dentro de casa, devido às pessoas. Mas isso eu acho que é bom, porque isso mostra que a pessoa está fazendo algo por ela e para ela, na casa dela. Isso eu acho, né? Viu, Cláudia? Tudo a gente precisa contextualizar e indo a fundo na informação. Porque é o seguinte, por exemplo, no geral, quando você fala de material de construção, eu conheço um pedacinho que eu posso falar. Uhum. Indústrias de revestimento cerâmico, elas pararam a produção, desligaram seus altos fornos e pararam a produção. Por quê? Quando vai voltar esse troço? Porque quando começou a pandemia, vai parar tudo, então... Não fazer nada. Para tudo, desliga a chave. O supermercado é atividade essencial. Então, as indústrias que produzem produtos de supermercado, para simplificar a fala, não desligaram suas fábricas. Todo mundo continuou trabalhando. O material de construção fechou as portas. Desligou um alto forno desse. Você não vai lá e liga a chave como liga um carro. Ele demora 30 dias para pegar. Então, pense, eles ficaram tempos, pararam a produção e tinham estoques. Fechou loja de material de construção. De repente, abriram as lojas, começa a vender os estoques. Opa, temos que ligar o forno. 30 dias para ativar um forno desse. Até começar a produção, desabastece o mercado. E aí, o que acontece? De novo, lei da oferta e da procura, até ser normalizado e começar a ter uma oferta tão grande quanto era antes da pandemia, tem esse boom. Esse gap. Criando um complicador, que não é o caso das indústrias que atendem aí supermercados, no caso, né?